Continua o alerta de tempestade, chuva, trovoada, ventos fortes. O estouro já abanou uma outra vez, é verdade, mas a única coisa que ouvi até ao momento com estrondor foram os tachos da vizinha e o ladrar da cadela do vizinho, mas de um modo ou de outro nós vamos continuar com estes padrões psicológicos complicadinhos. De facto, como se falou de narcisismo, sociopatia e psicopatia, os traços no programa anterior, e por isso mesmo se mencionou a perturbação de personalidade antissocial, hoje vamos falar da dita cuja. Assim, vai ser um programa que surge como um complemento ao anterior, até porque quando se falou do traço narcisista, noutro programa, isso também foi feito em associação à perturbação de personalidade narcísica. Portanto, e por coerência, não é? Tendo-se falado de sociopatia e psicopatia, fará todo sentido falar-se também de perturbação de personalidade antissocial, porque há uma relação entre esses construtos teóricos. Assim, a ideia é seguir uma sequência, vamos definir a perturbação antissocial de personalidade, vamos ver os principais sintomas segundo o DSM-5, vamos ver as características associadas à perturbação antissocial de personalidade, também de acordo com o DSM-5, vamos tentar ilustrar essa definição, vendo situações paradigmáticas. Por último, vamos fazer uma critique, como se diz na academia. Francês. Se o Essa de Queiroz nos ouvisse a falar em francês. Enfim, hoje em dia a moda é mais o inglês, não é? Mas soa bem, uma critique. Mas pronto, vamos fazer uma crítica sobre uma série de aspectos específicos. Portanto, siga para bingo, como se diz. Começando, o que é perturbação de personalidade antissocial? Ora, tal como a perturbação de personalidade narcísica, é um diagnóstico formal presente no DSM-5, Manual Diagnóstico Estatístico de Perturbações Mentais, 5ª edição, o 5, porque é a 5ª edição, ou seja, isto já vai em várias edições, ao longo dos anos, décadas, tem sido revisto, alterado, atualizado. E também, tal como a perturbação de personalidade narcísica, pode estar associada ao traço narcisista, a perturbação de personalidade antissocial pode estar associada aos traços psicopatia e sociopatia. Não são a mesma coisa, mas há uma relação. Portanto, podemos ter sociopatas e psicopatas que não têm a perturbação de personalidade antissocial, porque isso não lhes foi diagnosticado num contexto específico. Ou seja, convém especificar, mesmo que o traço sociopatia ou psicopatia não se apresente subclínico, portanto, se apresentar patológico, mesmo que assim seja, não há necessariamente um diagnóstico de perturbação. Aliás, até esta é a situação mais frequente, porque quando as pessoas têm estes padrões, raramente procuram ajuda, raramente se questionam, menos ainda do que os narcisistas, quando estamos a falar de sociopatas e psicopatas. Aliás, fogem disto, de psicólogos e psiquiatras, e de confrontar estas questões, fogem disto como ao diabo da cruz. Prosseguindo, quais são os sintomas mandatórios para um diagnóstico de perturbação de personalidade antissocial? Assim, um profissional de saúde, normalmente psicólogos, médicos, psiquiatras, podem diagnosticar esta perturbação quando estão diante de uma pessoa que manifeste persistentemente desrespeito e violação dos direitos dos outros e apresente, no mínimo, 3 dos seguintes 7 sintomas. Tá? Isto eu vou passar diretamente do tal DSM. Primeiro,
desrespeito pela lei, uma incapacidade em se conformar a normas sociais, consubstanciado, esse desrespeito consubstanciado em atos criminosos repetidos e costumam ser motivo de prisão. Segundo, uma postura enganadora, ardilosa, falsa, o que por sua vez se consubstancia em mentiras repetidas, mentiras patológicas, na utilização de pseudónimos, de alibis, subterfúgios para burlar, trapacear os outros, visando o ganho, um lucro meramente pessoal ou prazer pessoal. Terceiro, a ação impulsiva, agir impulsivamente, isto é, sem planear previamente. Quarto, irritabilidade e propensão à agressividade, o que se substancia em constantes envolvimentos em conflitos físicos e agressões a outros. Quinto, desrespeito ou imprudência em relação à própria segurança ou à segurança de terceiros, isto fruto de uma atitude temerária. Sexto sintoma, uma irresponsabilidade consistente, consubstanciada numa troca frequente e muitas vezes atribulada de empregos, largam um emprego sem planos para o que vem a seguir, o não honrar obrigações e compromissos, sobretudo de ordem financeira. Sétimo e último, não sentir remorsos, o que se consubstancia numa indiferença ou justificação relativamente a roubar, agredir ou maltratar os outros. Portanto, se verificarem 3 destes 7 sintomas, o diagnóstico é dado. Perturbação de personalidade antissocial. E esta perturbação é diagnosticada somente em pessoas com idade igual ou superior a 18 anos e que têm de apresentar este padrão antes dos 15 anos. Isto tem que ser um padrão consistente. Não é ter feito isto uma vez ou duas, é antes dos 15 anos ter um padrão consistente destes sintomas. Ora, o DSM normalmente apresenta os sintomas e depois apresenta as características associadas à perturbação antissocial de personalidade, que não são, lá está, são características associadas, não são listadas enquanto sintomas, mas surgem sempre como corolários dos sintomas, como desenvolvimentos dos sintomas, pelo que isto pode parecer um bocadinho repetitivo, o que vem agora, mas estes manuais são assim. Portanto, relativamente ao desrespeito ou descaso relativamente aos outros, um desrespeito generalizado, o DSM diz que pode ser expresso em transgressões à lei, destruição da propriedade, vandalismo, assédio, roubo, engano, burla, exploração, fraude, manipulação de pessoas para se obter o que se quer. Pode ser por dinheiro, pode ser por poder, pode ser por sexo ou uma mera gratificação pessoal extemporânea. Uso frequente de pseudónimos, identidades secretas para atingir esses objetivos obscuros que estabelecem. Normalmente não sentem remorsos, culpa, tampouco vergonha pelo que fazem. Podem justificar as ações criminosas e perversas culpando precisamente as vítimas. É comum nesta perturbação a pessoa alegar não, a vítima merecia a maldade a que foi sujeita, ou invocar razões do género é assim que é a vida é injusta, é um mundo cão, é a lei da sobrevivência, tem de ser, é o cada um por si, salve-se quem puder. Este tipo de justificações raramente se sentem intimidados neste perfil, quando
muitas vezes nem sentem vestígios de intimidação. Fazem o que acreditam que é melhor para si próprios, a qualquer preço, acreditando-se que esta postura tenha a sua origem numa desconfiança generalizada relativamente aos outros. Não têm empatia pelos outros, podendo expressar isso de diversas maneiras, desdenhando, sendo indiferente aos sentimentos, direitos e dor de terceiros. Segundo grande ponto, de características associadas, ou seja, relativamente aquelas que são relativas ao comportamento tipicamente impulsivo. Sim. De um modo geral, as pessoas com esta perturbação antissocial são impulsivas, tendo dificuldade em planear com antecedência, em pensar nas consequências dos seus atos, para si e para os outros, sobretudo para os outros, mas para si também. Isto pode materializar-se em comportamentos paradigmáticos da perturbação de personalidade antissocial, assim, trocar de casa, de relacionamento, de emprego, muitas vezes de maneira súbita, sem qualquer plano prévio, sem preparar o passo seguinte, tipo kamikaze. Condução perigosa, em excesso de velocidade, muitas vezes em estado de embriaguez, ou sob o efeito de outras substâncias, pelo que é frequente envolverem-se em acidentes de trânsito. Lá está, com consumo de quantidades excessivas de álcool ou outros estupefacientes, lícitos e ilícitos. Criminalidade é comum, é uma assinatura nesta perturbação. Esta perturbação de personalidade antissocial está frequentemente associada a uma grande irritabilidade, a uma explosividade, a uma enorme propensão à agressividade. Isto sucede porque estas pessoas sentem dificuldade em controlar os seus impulsos e, ao mesmo tempo, não medem bem distâncias, ou não as medem, não ponderam o efeito que as suas ações podem ter sobre os outros. Estas características associadas, este padrão típico de comportamento, leva a que tenham uma expectativa de vida menor do que a população em geral. Quer dizer, faz sentido. Irresponsáveis, frequentemente, são financeiramente inconscientes, pessoas caóticas, pelo que tendem a não honrar compromissos a este nível, por exemplo, furtando-se a pagar pensões alimentares, empréstimos, dívidas, muita dificuldade em honrar compromissos profissionais, já foi dito. Mais dentro de características associadas, o que é que vem no DSM? Arrogantes, excessivamente confiantes, podem dar sistematicamente e de um modo déspota a sua opinião, ou sabe tudo. Também podem ser charmosos, persuasivos, magnéticos, extremamente convincentes nos esforços que fazem para obter o que pretendem. Em suma, lá está, como disse, tudo isto se repete um bocadinho, mas é assim que funcionam estes manuais. A ideia é ver como é que isto se organiza, como é que o diagnóstico é dado, como é que se caracterizam estas perturbações do ponto de vista técnico. Agora vamos ver, olhando para tudo isto, o protótipo de pessoa com perturbação de personalidade antissocial. Vamos ver. Primeiro, olhando para isto agora, talvez se entenda melhor porque é que no programa anterior se afirmou que esta perturbação de personalidade antissocial está mais próxima do traço sociopatia do que do traço psicopatia em si. Pois o primeiro traço é assim mesmo, mais explosivo. Já no segundo traço há mais estabilidade, entre aspas. As coisas são feitas sem emoção
em geral, com a tal ausência de ativação do sistema autónomo. Mas pronto, isto fica mais interessante, assim se crê, quando tentamos ilustrar com exemplos, que é o que vamos fazer agora. Primeiro com a leitura de um caso, que sendo fictício representa de um modo prototípico aquilo que normalmente temos nestas situações. No fundo, o que se fez foi pegar em vários casos reais e fazer uma manta de retalhos, pelo respeito à privacidade, sigilo terapêutico e afins. Segundo, vamos analisar um caso puramente fictício, e com estes podemos fazer uma lambança, mas também paradigmático, que normalmente são personagens de filmes ou da literatura. Hoje vamos por um personagem de filme. Assim, ilustrando na tal manta de retalhos toda esta informação, critérios, sintomas, associações, podemos ter uma situação que começa, hipoteticamente, numa consulta de psiquiatria ou psicologia compulsiva, num estabelecimento prisional. Pronto, é onde isto tudo começa. Esta pessoa está presa e foi determinado pelo tribunal que deverá ter acompanhamento psicológico compulsivo. Portanto, está ali contrariada. Mas também se pode divertir ou interessar, caso esteja mais tendente à sociopatia, pela perspectiva de obter algum lucro com esta consulta. O mesmo para a psicopatia, mas lá está, de um modo menos desprovido de emoções. Mas neste caso temos aqui uma pessoa com a perturbação de comportamento, perturbação de personalidade antissocial, mais próxima da sociopatia. Pronto, não vamos complicar isto, senão depois vai por aí abaixo. Vamos imaginar que se trata de um homem. A sua história é de um predador em diversas áreas de vida. Cresceu em bairros de risco da Grande Lisboa, pai alcoólico e violento, mãe ausente, no sentido em que trabalhava o dia todo, não deu atenção, ainda por cima 4 irmãos, não havia atenção para ele nem para os irmãos. Desde a infância se envolveu em confrontos físicos violentos, frequentes na escola, sendo temido por colegas e professores que não respeitavam, inclusive chegando a agredir um professor, tendo sido expulso desta escola. Na adolescência já consumia drogas e álcool, envolvido em gangues e tráfico de estupefacientes. Aos 14 anos foi julgado num tribunal de família e menores e condenado a uma pena de 3 anos de regime fechado num centro educativo, com um amigo mais velho. Esse já maior foi para um estabelecimento prisional de adultos, não é? Com esse amigo mais velho atraiu uma colega para o sótão do prédio onde moravam e abusaram sexualmente dessa moça mais do que uma vez. Institucionalizado, tentou-se que frequentasse terapias ocupacionais, sem sucesso. Tentou-se, por exemplo, que se envolvesse em artes marciais, porém nunca conseguiu evoluir ou tão pouco integrar-se, por não saber regular certas emoções, sobretudo a raiva. Muitas vezes levava os combates neste caso era kickboxing, para fora do espaço de treino, incapaz de perceber o espírito e códigos de conduta ética da arte marcial, agindo por vingança em disputas, algumas vezes com ameaça a recurso a armas brancas. Terá saído pior da instituição, em parte pela dificuldade ou vontade, ou falta de vontade em mudar, em parte pela convivência com outros jovens, também eles problemáticos. Não conseguiu segurar um único trabalho, dos poucos que foi obrigado a tentar, tendo sempre saído mal. Muitas vezes, lá está, com recurso à violência não só verbal, mas também física. Após a idade adulta, foi preso inúmeras vezes por desacatos e pequenas transgressões, tendo apanhado a sua primeira grande pena aos 21 anos por assalto à mão armada, com recurso à violência e destruição de propriedade.
Quando fala dos assaltos, cita-se com orgulho, denota orgulho. Por outro lado, não vê qualquer tipo de mal no que fez, pois só roubou quem tinha mais do que ele e merecia ser roubado. Neste mundo são todos ladrões, uns mais que os outros. Saindo da prisão, voltou ao mundo do crime, porque assume que não sabe fazer outra coisa, e também pela excitação que isso lhe dá, também assume isso. Tem um filho, numa relação marcada por violência doméstica, e ignora por completo o paradeiro dessa criança, assumindo que nunca o quis. A gaja que não teve cuidado, eu avisei, não queria o filho. É a frase relativamente a esta situação da pessoa em causa. Depois de anos dedicados ao crime, sobretudo tráfico de droga, volta a ser preso para cumprir uma pena longa, desta vez também por homicídio, depois de uma rixa à porta de uma discoteca, onde se deu mal, procurou o seu confrontador e alvejou várias vezes à queima-roupa, a tiro de caçadeira, à porta de casa da vítima. Aparentemente não sente o mínimo remorso, alegando que fez o que tinha de fazer. No bairro é assim, ninguém pode ficar por cima de ninguém se não tomam-nos por fracos. Aos 30 anos, sem perspectivas de liberdade condicional pela conduta violenta na prisão, não parece haver perspectivas de mudança. Portanto, de um modo muito genérico, este é o perfil clássico, real entre aspas, não é? Porque fizemos aqui uma manta de retalhos, da pessoa com perturbação de personalidade antissocial. Mas também nos podemos divertir um bocadinho, não há mal nenhum, já temos dito, se calhar pelo contrário, pode ser positivo, ter um enfoque mais leve, espirituoso destas coisas que são potencial e efetivamente pesadas. Mas como dizia, também nos podemos divertir um bocadinho vendo a personagem de um filme. Quem não viu, se quiser, pode ver esse filme. Chama-se Ruptura Explosiva, Point Break. É um filme de 1991, com Keanu Reeves, entre outros, e o personagem que vamos ver é o vilão principal, chama-se Bodhi, interpretado por Patrick Swayze. Este sujeito é o clássico sociopata. É um dos sociopatas mais sociopatas que já vi em filmes. Narcisista, usa os outros como bonecos, mesmo aqueles a quem trata como amigos, a quem parece ter algum tipo de elo ou algum tipo de ligação afetiva, mas isso tudo parece ser fachada, ou seja, há a ideia de que manifesta profundidade emocional, não só por isso, mas também porque exibe um discurso místico, a começar pela alcunha, Bodhi, que é um diminutivo de Bodhisattva, que é um iluminado na tradição espiritual budista. E essa alcunha vem por isso mesmo, porque no seu discurso, na sua atitude, manifesta, associa a prática do surf a uma espécie de experiência mística, última, um caminho rumo à iluminação. Portanto, parece haver, por estas razões, uma profundidade emocional que efetivamente depois na prática vê-se que não há. Até porque a experiência do surf afigura-se antes como um vício, o que é típico em sociopatas, estes vícios, na medida em que é o seu dínamo existencial, tudo vai para o surf, tem de viver aquele estilo de vida e mais nada, ou seja, equipar ao surf ao usufruto de uma liberdade selvagem e inegociável, a que não se pode opor o que quer que seja, não é? O surf vem pela adrenalina, sendo que tem inclusive o objetivo de morrer a surfar ondas gigantes numa tempestade que só ocorre ali num intervalo de muitos anos e que na narrativa do filme vai ser na Austrália. A discursa com grande eloquência que morrer assim é uma espécie de vitória derradeira,
manifestando-se assim o tal descaso pela sua vida e pela dos outros, porque também incentiva os outros a isto. Aliás, o descaso pela vida dos outros vem no modo como se dedica ao crime, com gosto, com orgulho, numa quadrilha com mais 3 companheiros com quem partilha esse estilo de vida. Ele é o líder, vou-lhe chamar o líder espiritual da quadrilha. Eles assaltam bancos à mão armada, com recurso à violência física e verbal, divertem-se quando o fazem, desfrutam da experiência de adrenalina associada ao assalto. Este Bodhi faz discursos elaborados enquanto conduz os assaltos com grande teatralidade. Inclusive, por falar em teatralidade, os 4 assaltantes vestem-se com fantasias elusivas a ex-presidentes norte-americanos, portanto há necessidade de deixar uma assinatura. Bons, exímio nos assaltos, este Bodhi justifica tudo como uma forma de se sobrepor ao sistema que diz corroer a natureza humana, a natureza selvagem do homem, do ser humano. Justifica os assaltos como uma forma de combater um sistema doentio, sendo uma espécie de justiça poética, da qual ele será o poeta ou o arauto. É brilhante a defender essa ideia, lá está, com o tal carisma, com a tal eloquência. Nessa série de assaltos, leva os amigos da quadrilha à morte, todos, sem exibir grandes remorsos, culpa, vergonha. O que quer é manter o seu ideal de vida em prática, pegar no dinheiro e o verão eterno, o endless summer, como é dito mesmo no filme. Persuasivo, quase seduz um agente do FBI, que neste caso é o Keanu Reeves, é o bonzinho da fita, a adotar o seu sistema de vida. Porém, quando não consegue isso, desencadeia ali uma vingança brutal, em que, por exemplo, lhe rapta a namorada com violência física para se safar da situação, mas sempre com o gosto pela adrenalina e racionalizando. Ele não faz as coisas porque esteja errado, ou não, ele faz as coisas porque tem que ser e até é o melhor para todos. Inclusive ele de algum modo arranja alguém para fazer o rapto da rapariga, porque diz que não é capaz de fazer aquilo, que teve que chamar o outro, que o outro é que é uma máquina, ele não, ele tem sentimentos. Isto é típico da expressão narcísica no contexto da sociopatia. Mas acaba por morrer como quer, de algum modo safando-se, não é? Aparece lá o Keanu Reeves, prende-o, mas ele depois faz um grande discurso que não pode morrer dentro de uma prisão e não sei o quê, e o Keanu Reeves lá o deixa ir, ele vai para o mar, lá para as ondas gigantes, e morre. E isto muitas vezes acontece com estas pessoas. Eles, aos olhos dos outros, safam-se, conseguem levar a sua avante, se bem que isso é subjetivo, porque normalmente os fins são assim trágicos. Portanto, dizer que levam a sua avante é um bocado, até num filme, não sei se o Bodhi de algum modo terá levado a sua avante. Vamos ver. O que mais dizer? Bonito, convincente, violento, destrutivo à sua passagem. Este Bodhi é um sociopata de manual, que se fosse detido e sujeito a uma avaliação psicológica, claramente teria o diagnóstico de perturbação de personalidade antissocial, ou seja, num universo alternativo onde este filme, onde o Keanu Reeves prende o sujeito e metem-no na prisão, ele depois ia ser diagnosticado com esta perturbação de personalidade antissocial. Enfim, um caso e tanto, que nos leva à parte final do programa de hoje, o tal apontamento de critique. É só para chatear o Essa, que já deve estar arreliado, coitadinho. Estava lá a descansar, mudar-lhe os ossos para o panteão. Mas pronto, isto não interessa, não é? Assim, vamos fazer aqui uma crítica relativamente a 2 pontos. Porquê? Porque lá está, isto também vem na sequência dos programas anteriores. A crítica ao possível uso abusivo de etiquetas psicológicas e uma crítica
à glamorização sociocultural destes padrões. Isto já foi feito relativamente ao narcisismo. Vamos voltar a incidir um bocadinho nisto, porque parece importante. Pronto, primeiro, narcisismo, sociopatia, psicopatia, perturbação de personalidade narcísica, perturbação de personalidade antissocial. Isto é só etiquetas e categorias. Posto isto, relembremos sempre não ceder a qualquer tentação de usar de forma abusiva estas etiquetas, que são meramente formais. Isto será válido para profissionais de saúde e todas as pessoas em geral. Não é correto, ética e deontologicamente, não é positivo, além de que será pouco inteligente, no sentido em que, pela enésima vez, todas estas constelações de traços parecem manifestar-se de um modo fluido no espaço e no tempo. Então, não usemos estas etiquetas como se fossem verdades universais. Ao longo da vida do sujeito, isto varia muito consoante a idade biológica, as circunstâncias ambientais com que se vai deparando. Por exemplo, um sociopata de 20 anos, na flor da idade, será muito mais físico que um sociopata depois da meia-idade, onde há já um claro declínio da vitalidade. Já tínhamos visto isto nas dinâmicas narcisistas. Segundo, novamente, não é? Falemos sem tabus do perigo da normalização e muitas vezes da apologia social de certos comportamentos associados não só ao narcisismo, mas como a esta sociopatia. Pois o que se vê é que as consequências são gravíssimas. Vamos lá ver. Em princípio, estes espécimes tiveram o seu valor evolutivo. É possível que tenha sido preciso pessoas com algumas destas características, o sangue frio, a ausência de culpa, a ausência de remorsos, a atitude temerária, para defender as tribos, as sociedades em guerras. Porém, isso foi lá no tempo da carqueja. Aliás, nem isso, foi antes disso. Numa altura primitiva em termos de consciência e sobretudo em termos de elo empático. Desde há séculos e sobretudo hoje em dia, com o que a nossa espécie já conquistou em algumas culturas, em termos de aspectos empáticos, educação, saúde, segurança social, estados sociais, apoios sociais, as misericórdias, já devíamos ter ido além destes comportamentos. Estas pessoas deviam estar em remissão e não em proliferação. Ou seja, o que vemos é que em vez de... Lá está. Em vez de haver a remissão, parece que isto está a proliferar. Que há uma normalização destes padrões. Mais do que isso, parece haver uma reverência da sociedade a este tipo de padrões, dando-se vantagem a quem se enquadra nestes traços de personalidade ou nestas perturbações. Nós estamos a falar mais de perturbações, mas os traços também. Uma clara apologia do tal cada um por si, do mundo cão, do quanto menos empatia melhor. Nós estamos a reforçar um perfil de pessoa narcisista e antissocial e a criar um vírus coletivo que se alastra. Isto é um grupo de gente que causa desconforto aos outros no mínimo, mas que depois não se sente incómodo. É um grupo de gente a quem falta vontade de se rever ou de se mudar, e isto é grave, pois diria, e não sou a única pessoa longe disso, pelo contrário, a dizer que isto está a implodir as sociedades em geral. E acaba por ser mais preocupante que isto esteja a suceder em algumas culturas onde já havia um certo grau de elaboração empática, de processos sociais empáticos já devidamente estabelecidos. Isto processa-se de um modo manifesto na promoção da cultura de competição, em detrimento da cooperação, mas também de um modo menos patente, ou até mesmo muitas vezes subliminar, sobretudo ao nível dos meios de comunicação social, arte, espetáculo, entretenimento,
trocado em miúdos, nestes ambientes, glamorizamos estes padrões. E isto verte para a sociedade, que acaba por caminha neste sentido, quer dizer, pode caminhar para um colapso cultural. Os filmes, os jogos de computador, o mau é que é o bom, o que quebra as regras. Mesmo o bom é aquele que quebra as regras, o que impõe a sua razão, recorrendo à violência, não é? Aquele polícia que é o herói da fita e que dá porrada aos seus superiores e faz tudo à sua maneira. Quer dizer, esta mistura de narcisismo, sociopatia e psicopatia, incrivelmente, é o modelo preconizado. São os heróis das séries. Depois há casos extremos, figuras como o Pablo Escobar, que é, sob um determinado ponto de vista, pode ser discutível, claro, mas é transformado em herói. Quer dizer, numa série que houve aí, enfim. Também tornamos heróis de música rappers misóginos, racistas, criminosos confessos, que promovem abertamente essa conduta criminosa, a violência, ou se formos metal ou outros tipos de pop, a certos artistas que advogam pactos com o mal, com o demónio. E eu aqui não estou a professar nenhuma religião, mas quer dizer, não importa o modo como se faz, se metaforicamente ou não, mas se promovemos o pacto com o mal, isso não traz coisas boas. E é assim nos filmes, e é assim nos jogos de computador. Quer dizer, isto tem consequências profundas, porque estas figuras estas atitudes tornam-se a instrução social. Crianças e jovens vão mimetizar, vão interiorizar isto em larga escala. A questão é, será que queremos ser assim? Será que queremos continuar assim? Olha, vamos voltar ao exemplo do Body, do Point Break. Posso dizer, de experiência própria, porque isto é um filme da minha juventude, já por aqui há muitos cabelos brancos, posso dizer que o Body era uma referência. Muitos miúdos queriam ser assim. Aquele é que era aquele estilo de vida, aquela rebeldia, aquela subversão dialeticamente fundamentada, até uma espécie de guerreiro espiritual, porque ele punha ali uma tónica espiritual. E ainda por cima o engodo de ser, não é, o Patrick Swayze, um sujeito fisicamente atraente, segundo os padrões definidos de beleza masculina. Ou seja, tudo isto é assim uma armadilha que depois é montada e os miúdos vão atrás disto. Na altura este sujeito, este gajo, era um herói. Enfim, toda esta glamorização, a apologia da sociopatia estará associada a muitas consequências depois, específicas, indeléveis, nefastas. São tantas, que isso seria para vários programas. Quer dizer, o que se pode mencionar aqui? Olha, assim de repente duas. Não, olha, o excesso de criminalidade em antítese ao declínio da honestidade. É natural, já que se valoriza a impulsividade em relação à sensatez, ao bom senso, à inteligência, à sensibilidade. Há uma valorização da estupidez, do comportamento de gangue, do comportamento destrutivo em detrimento da ação construtiva. Quer dizer, é melhor ter más notas do que ter boas notas. Ali em muitas escolas, e isto é uma coisa que não traz coisas boas. E não é só esta criminalidade mais básica, associada a uma violência física, não é? É também chamada a criminalidade de colorinho branco. Depois também vai por aí. Certos grupos, certas instituições sociais tornaram-se viveiros de pessoas neste espectro de falta de empatia, sociopatas, não é? Por exemplo, partidos políticos, não estando isto a dizer que todos os políticos são sociopatas, não é isso que se está a dizer, mas o que se está a dizer é que estas instituições normalmente vão privilegiar pessoas com estes perfis. Não é?
é domínio público, não é? Falando agora de questões económicas, que muitos milionários, bilionários conseguiram chegar onde chegaram por terem falta de empatia, que isso de algum modo lhes deu uma vantagem. E pode-se dizer que isto é conversa de ressabiado, de quem mora numa casa onde houve os vizinhos a espirrar e depois vem reclamar para programas sobre narcisismo, mas também pode não ser ressabiamento, pode mesmo ser um facto de que este narcisismo, esta sociopatia e, em última análise, a psicopatia são tristemente, não é? Macabramente vantajosas para se chegar a determinados tronos sociais. Além do excesso de criminalidade, outro aspecto específico, outra consequência específica, e que também dá pano para mangas, é o declínio do padrão relacional, da ligação íntima, que é fundamental para o desenvolvimento das pessoas. Nós aprendemos nas relações, sobretudo nas relações íntimas. A qualidade da relação íntima vai determinar grandemente a qualidade da família que as pessoas, que os intervenientes vão formar, não é? Este declínio da ligação íntima, do padrão relacional, quer dizer, isto tornou-se a norma, quer dizer, ao assimilar estas barbaridades, não é? De que estas figuras assim temerárias, sociopáticas é que são. Isto, por exemplo, muitas miúdas, sobretudo miúdas, são atraídas por sociopatas e psicopatas, porque são um modelo preconizado e porque não transpiram insegurança ou pouquíssima insegurança, ou são bem ao contrário de alguém que tem os sentimentos num lugar. Isto é importante, não é? Tipo aquele miúdo que tem os sentimentos no lugar e que fica meio nervoso quando vai lá ter com a sua paixoneta, quase sempre é abafado, falando aqui calão típico da linha de Sintra, por estas criaturas que têm este paleio, voltando ao calão, ao vernáculo, subjacente à falta de empatia, quer dizer, são mais bem-sucedidos na chamada conquista amorosa. Isto muitas vezes dá em desgraça, então é porque depois estas pessoas não assumem compromissos, há violência, há aqueles descartes traumáticos, gravidezes indesejadas com bolas de neve que se desenvolvem a partir daí. Enfim, a maioria das pessoas que perpetram violência doméstica são narcisistas, sociopatas ou psicopatas. Descartam-se dos outros quando estes se tornam incómodos. Ponto final. Bem, mas vamos ficar por aqui. Há de haver oportunidade de se falar disto, quem sabe mais à frente, com mais especificidade. Por enquanto, por agora, para este programa eram estas as ideias. Caracterizar a perturbação de personalidade antissocial e depois ver estas críticas, esta critique. Viva essa de Queiroz. Enfim, isto continuaria e continuaria e continuaria. Vamos ficar por aqui. Pode ser que continuem a surgir ocasiões para se ir repetindo o que é importante repetir, diríamos, e mencionar o que ainda não foi mencionado e ocorra nesse sentido. São temas que se vão desdobrando, caixas de Pandora, de certo modo. Resta repetir o mesmo de sempre. Sintam-se à vontade para comentar, gostar, não gostar, subscrever, não subscrever. Fica ao vosso critério, naturalmente. Falou-vos Joel Machado, com satisfação, com gosto. Obrigado a toda a gente, sem exceção. Até breve e bem-aja.